Olá, neste 3 de abril, o Jornal do Comércio completa 100 anos. 100 anos contando histórias e fazendo história. 100 anos em que o Jornal do Comércio passou por muitas mudanças, mas nunca perdeu o protagonismo. É um dos principais jornais do Norte e Nordeste, graças à credibilidade e à competência de muitos que já passaram e que ainda hoje estão aqui. E para marcar essa data, a gente preparou o especial Papo com o Colunista, para mostrar um pouco do dia a dia e dos bastidores dessas pessoas que fazem o Jornal do Comércio. Por isso, eu estou aqui com Carlyle Paz Barreto, Mirela Martins, Igor Maciel e também Fernando Castilho, todos colunistas do Jornal do Comércio. E para começar, eu vou começar com ele, Fernando Castilho, que é, entre esse grupo aqui, um dos mais antigos que está aqui no Jornal do Comércio, são mais de 20 anos. Ele que é um grande professor para todos nós. Castilho, como é para você ter começado aqui como estagiário e hoje ser esse colunista de referência para todo mundo? Olha, eu comecei com 20 anos. Eu estava fazendo curso de jornalismo na Universidade Católica, vim aqui, pedi um emprego, fiquei e fiz meu primeiro estágio profissional no Jornal do Comércio. Fui cuidar da vida, voltei e há 21 anos, Ivanildo Sampaio me chamou para vir fazer a coluna de economia substituindo outros colegas. É uma experiência bem interessante, porque eu já vinha de economia, de trabalhar em vários jornais, inclusive os jornais do Rio de Janeiro, o Globo e o JB, mas fazer uma coluna de economia é uma coisa bem interessante porque você está tratando diretamente com o poder econômico, com as forças que mandam nos destinos do Estado na questão da base econômica. Eu já fazia isso no Diário de Pernambuco, eu tinha ido para lá e Ivanildo me chamou para cá. Eu estou nesse negócio aqui há 21 anos e acabei fazendo de tudo um pouco. Eu gosto de fazer impresso, mas eu gosto de fazer internet, eu gosto de fazer televisão, gosto de fazer rádio, e de vez em quando escrevo alguma coisa sobre outras áreas aí nessa linha. É uma rotina dura, mas é interessante. Até porque aqui no Sistema Jornal do Comércio, todo mundo é integrado. Então a gente trabalha para o JC, para os blogs, na internet, para a rádio, para a TV. E você, inclusive, tem blog, tem a coluna do JC, você está na rádio participando dos debates? Eu sempre digo aos estagiários, e digo isso com muito carinho, eu adoro conversar com um jovem que está começando para dizer, olha, dá algumas lições que eu aprendi quando era estagiário. Primeiro apura, depois você vê onde é que distribui. Então, é aquela história, o que é bom para o jornalismo é, primeiro, a boa apuração. Primeiro você apura, depois que você apura, aonde vai ser distribuído, se na TV, no rádio, na internet, no blog, no impresso, é consequência. Então, é uma coisa que você tem que gostar de que fazer. Porque jornalismo, no fundo, jornalismo é contar a história de gente. A grande lição do jornalismo é contar a história de gente. Quando a gente conta história de gente com emoção, o texto sai fácil. Tá vendo que ele é professor? Agora deixa eu passar aqui para Carlyle Paz Barreto, porque Castilho é o homem dos negócios, da economia, Carlyle já é o homem da bola, aqui com a sua coluna Planeta Bola. Então, Carlyle, você também começou aqui bem novinho, como estagiário também. Conta um pouquinho dessa história. Muito antes, né, Castilho, dessa barba branca. Isso é verdade. Pois é, comecei ainda em 94, como contratado em 97, saí um ano só, voltei e já estou aqui há um pouco mais de 20 anos. Como é hoje? O que mudou da época que você começou? Porque assim, o Jornal do Comércio ele passou por muitas mudanças. Isso a gente fala em todos os aspectos, não só das pessoas, como também da forma de se fazer. Sempre com a credibilidade, sempre com aquela informação precisa, com o jeito JC de fazer, que a gente vai explicar que jeito é esse JC de fazer. Mas o que mudou, principalmente nessa trajetória sua, desde o comecinho lá como estagiário para agora como colunista, você também que passa pela Rádio Jornal, então o que mudou nessa tua trajetória? Pois é, Anne, eu já peguei uma nova fase do Jornal do Comércio, o sistema já mais organizado, mas peguei também o iniciozinho do JC Online. De lá para cá, nós somos colunistas, mas nunca deixamos de ser repórter, né? A base de tudo, como o Castilho falou, é apuração, é você lidar com fontes. No meu caso, além de tudo isso, questão de futebol, você lida com paixão, né? Então é um pouco mais
é difícil. Imagina a política que sofre aquela pressão na época de eleição. Imagina uma época de eleição que dura os 12 meses do ano. É assim que quem trata com o futebol. E é legal agora com essa nova fase, com interação com internautas, rádio também, a gente tem um feedback muito rapidamente. E nessa nova fase, por exemplo, eu estou fazendo online, blog torcedor também, questão impressa, TV jornal aí com a Copa do Nordeste e rádio jornal. E muitas vezes a gente faz simultaneamente. Então, quando eu vou para um estádio de futebol fazer jogo, eu estou lá com o headphone falando com a rádio, mas estou escrevendo para o impresso e para o online também. Então, esse desafio é bem legal. Isso é a diferença do começo para agora. É uma múltipla visão, né? São múltiplos profissionais. Aqui a gente tem também a Mirela Martins, ela que também já está há bastante tempo com a gente no Jornal do Comércio. E ela é a mulher que fala da vida social, que traz a beleza das pessoas, que traz os bastidores da vida das celebridades. Mirela, você está há quanto tempo já no Jornal do Comércio? Dessa vez no Jornal do Comércio eu estou há 6 anos. Essa é a minha terceira passagem aqui pelo sistema. Ou seja, a história do Jornal do Comércio também faz parte da sua história como jornalista e ela também é advogada, inclusive, né? Então, são histórias que se confundem, né, Mirela? Isso, eu gosto de dizer que na coluna, esse novo formato de coluna social que vem evoluindo, assim como o jornalismo, a gente trabalha com um pouco de tudo. É diferente lá com Altamiro Cunha, né, o precursor aqui da coluna social do Jornal do Comércio, em 1940, em que a gente falava mais de noivado, do nascimento. A gente gosta de dizer assim, o social, ou esse glamour. Lógico que ainda tem isso na coluna social, cabe e deve. Mas hoje em dia a gente trabalha muito com notícia de política, de economia, de esportes, né? Os bastidores desse dia a dia que interessa a todo mundo. Então, evoluiu muito. Então, ao mesmo tempo que eu vou para um casamento, que eu vou dar destaque a um casamento, eu também vou trabalhar, eu digo que eu gosto de trabalhar com poderes, né? O poder político, o poderio econômico, o poderio intelectual, nossos artistas, né? Recife é uma cidade que tem muito artista, a efervescência cultural é enorme e também os jogadores que também têm o seu poder. Então, esse pouquinho de poder é que faz a coluna hoje em dia ser tão plural e as celebridades com tudo, né? Com tudo mesmo. Agora, outra pessoa que está aqui também no JC, que é colunista, ele assumiu a coluna Pinga Fogo há 1 ano, né? Isso é o Igor Maciel. Mas o Igor não começou no impresso. Ele fez a trajetória dele, vamos dizer assim, foi o inverso dos outros colunistas. Foi uma exceção aqui, sou uma exceção aqui em relação a isso, né? Eu comecei em rádio. Exato, isso que eu queria saber. Você começou em rádio e no interior ou aqui mesmo na capital pernambucana? Comecei aqui no Recife, me formei aqui na Universidade Católica e comecei aqui. Eu fui estagiário, eu comecei em rádio já aos 18 anos, então eu tenho 36 agora, eu tenho 18 anos de trabalho, agora formado mesmo, eu me formei em 2005, tem 14 anos, aí que 2004, 2005, 14, 15 anos que eu estou na formação mesmo, e eu comecei aqui como estagiário, aqui no Sistema Jornal do Comércio como estagiário, na Rádio Jornal mesmo, então comecei em rádio, de rádio fui para a TV e da TV vim para a impresso. Apesar de ter trabalhado com impresso já anteriormente, trabalhei em outros jornais, mas aqui realmente eu fiz esse percurso que é o inverso de todo mundo. E você vê, é interessante isso porque é isso que facilita também, porque a gente está nesse momento, o momento do jornalismo é um momento que é muito plural, é multiplataforma mesmo. E todo mundo está tendo que, do impresso, ir para a rádio, para a TV. Quem está em rádio e TV tem também que participar disso aqui. Tem que participar disso aqui também. Muita gente fala no enfraquecimento da imprensa, eu acredito muito mais que a gente está se fortalecendo. A gente está se fortalecendo nesse momento. A gente tem as TVs presentes como nunca nas casas das pessoas, rádio presente como poucas vezes a gente viu o rádio presente na vida das pessoas, no carro, em casa. E os jornais cada vez mais influenciando, se não tem mais o mesmo número de leitores no impresso como tinha há décadas em décadas anteriores, mas ao mesmo tempo o jornal hoje ele é o principal responsável
por influenciar os outros meios de comunicação. Pela credibilidade, Pela credibilidade. Né? As pessoas vão atrás da notícia no jornal por conta da credibilidade. É o que nos diferencia dos outros O meios. jornalista de rádio, de TV, de internet, a primeira coisa que ele faz quando acorda é ler jornal. Ele precisa ver as notícias E se que não saem lê do jornal, está totalmente desatualizado. Não tem essa história de Exato. ficar Pra poder- sem ler o jornal. Para Tem que ler o poder se jornal. direcionar, para poder saber para onde é que vai, para poder ver o que é notícia. Então, a gente tem se falado muito no enfraquecimento da imprensa. Eu acredito exatamente o contrário. Eu acho que a gente está se fortalecendo. E a gente vai ver, talvez, a médio e longo prazo, a gente vai ver o resultado disso. Nessa época de fake news, que muitas vezes até os grandes portais costumam refazer suas matérias, o que sai no jornal impresso não precisa disso, porque tem uma apuração mais longa, perdão pela redundância, mais apurada. Até porque existe mais tempo para se fechar o jornal, inclusive, né? A gente vê o imediatismo da internet, por exemplo. Você colocou lá uma notícia, você apurou, ok, mas depois você tem que, vamos dizer, atualizar aquela notícia. O jornal, ele vem no outro dia com aquilo atualizado, repaginado. A gente costuma aqui dizer, vamos dar uma outra cara àquela notícia, a gente vai embalar essa Reempacotar. notícia Até para o pelo jornal. processo, né, na internet, às vezes, é aquela questão da velocidade de dar a notícia. No jornal, não. Passa por alguns filtros. E tem análise também, né? Acho que todo mundo aqui, que a gente é colunista, tem um pouquinho de opinião, a gente dá a visão da gente. E isso faz com que as pessoas procurem coluna diferentemente dos outros meios, Verdade. né? De sentir pessoas que concordando ou não, porque os que não concordam também é interessante, né? Que forma Também. essa pluralidade Eu de digo, leitor que a eu não gente sei- tem. não sei Afinal, se a é gente vive numa democracia, Claro. né? E a gente precisa de opiniões diferentes Eu mesmo. acredito que é o que acontece com vocês também, mas eu digo que você tem um contato com algumas fontes, a maioria das fontes, você tem um contato antes e depois de cada coluna. Você tem um contato de quando você procura elas ou elas lhe procuram para passar alguma informação e você tem um contato no dia seguinte ou para elas dizerem que era aquilo mesmo ou então para reclamar. Sim. Então, porque o que é que acontece? Tem gente que passa a informação pra gente e acha que só a informação é essa aqui. Aí ele acha que você não vai apurar, que você vai simplesmente colocar aquilo. Quando você apura, não é, Castilho? E não é bem aquilo, aí no dia seguinte, mas não foi isso que eu disse, mas não é aquilo a verdade. E Mas esse a verdade é o não é papel aquilo. do colunista, fazer esse filtro, né? Porque muitas vezes a fonte quer passar uma informação de graça, entre aspas, porque achou interessante. Outras ela tem um interesse paralelo. Então é preciso usar esse filtro até para saber até onde vai o interesse uma público. coluna é praticamente um jornal, porque enquanto a pessoa você faz uma ou duas matérias por página, quantas notas tu tem, Castilho? Umas 10, 15 os meninos eu têm. tenho 13 em média. Então, às são vezes, 13 11 notas no mínimo. diferentes, então 13 apurações diferentes. Então, é um mundo econômico, político, esportivo, muito, tudo centrado E naquela que se coluna. mistura, né, Mirella? A coluna de Mirella tem política, tem esportes. A de Castilho e de Igor, um fala de política, mas fala de economia também e se mistura. Esporte também, esporte fala um pouco de economia. Às vezes a do gente tem que esporte. estar em contato, né, Castilho? Isso. Conversando. É, Só por que exemplo, não vai eu dar tenho pra obrigação conversar, muito. porque- Eu tenho a obrigação Olha, eu vou de dar o ler a aspecto primeira econômico, coluna. você dá o aspecto político. a gente Eu conversa tenho a muito. obrigação de ler a primeira coluna de Mirella, Isso. porque normalmente ela me fura. Fura é a Olha! expressão de que quando o jornalista dá na frente do outro. Agora, veja bem, não é só a pessoa que de economia que quer só dar notícia de economia, não. Tem gente de economia que quer primeiro aparecer ou dar uma informação na coluna de Mirella. Está entendendo? Claro que quando você publica na coluna de economia, qual é a diferença do impresso? O impresso documenta. O impresso documenta. Então, a gente é muito cobrado assim, a gente faz belos textos no digital, faz entrevista na televisão, aí o cara faz assim, mas não saiu no impresso. Aí você dá uma nota de 4 linhas no impresso, o sujeito fica satisfeito, E é ou a interessante fonte é muito isso. mais informação. Então, outra coisa, saiu em Mirella. Eu não ouvi na coluna do Social 1, saiu em Mirella, saiu na coluna de Carlalho. Então, por exemplo, as homenagens e as críticas, né, e referências pouco elogiosas a nossos ancestrais, né, vem no nome do colunista. Então, o cara diz assim, eu não estou com raiva da coluna de Carlalho, do nome da coluna Planeta Bola. Planeta Bola, Planeta não, Bola. Foi Carlalho que deu, foi Mirella que deu, tá entendendo? Personaliza Então, muito, né? Personaliza muito. Da mesma Agora, forma que se for para elogiar, vai dizer assim, vocês viram, saíram lá em Castilho. Pronto, é isso aí. Foi Castilho quem É, disse, isso, o que dá isso é ainda mais comum. credibilidade Isso é também. comum. Você vê como é interessante essa coisa do elogio e também da satisfação de sair na coluna. O que geralmente eu vejo muito a repercussão da coluna no Instagram.
Pronto, A pessoa, isso aí. a pessoa bacana. vai lá, aí dá o Printa, print, é. dá o print na... E às na- vezes E marca. toda uma nota às vezes de uma... e roda e ninguém sabe de onde veio, né? É, Compartilha no exatamente. Aí WhatsApp joga também, no você fala no Instagram, mas no WhatsApp WhatsApp você também, vê. no WhatsApp. É interessante. Tem a questão do Tanto, online. tanto quando é uma coisa boa, como quando é uma coisa ruim né? também. Principalmente em época de Quando eleição. tá- época de eleição. Tem a questão do online, que isso roda o mundo todo, mas também a coluna do impresso, às vezes o leitor fotografa só uma notinha, sem a cabeça da coluna, ou seja, não sabe de onde vem. Isso roda o WhatsApp. É muito legal quando a gente recebe em grupos, o pessoal, essa coluna deu isso positivamente. Eu exijo logo o crédito. Eu já Quando é recebi positivo, assim, sim, né? várias fotos também de notinhas que vocês dão. E se você viu isso, você viu, está no JC. isso é normal. Está no JC, foi do JC. Agora, Carla, ele tocou num ponto que é primordial hoje no jornalismo, que é o uso do WhatsApp. E aí o uso do WhatsApp para diversas funções. A gente tem o uso do WhatsApp para compartilhar notícia, e aí vem os links que a gente coloca no online, vem as fotos que a gente coloca lá do Jornal do Comércio, das manchetes que a gente tira a foto da manchete. Vocês viram, saiu no jornal, olha a manchete de hoje, enfim. O WhatsApp ele tem realmente uma função muito importante. Eu queria que Castilho falasse um pouquinho sobre isso, porque, gente, Castilho É o mestre, é literalmente. o mestre Literalmente. total. Literalmente. Porque ele começou a fazer jornalismo na época da datilografia, Da máquina de ainda escrever. tem máquina de escrever. E em casa. hoje ele está na era digital, e na era digital em todos os aspectos, inclusive utilizando o WhatsApp e estudando o WhatsApp nas redações. Então, Castilho, de quando você começou lá com a máquina de escrever para hoje, muita coisa mudou, mas para melhor, para pior? Como que você avalia? Eu acho que as Máquina de ferramentas... escrever dava menos dor de cabeça do que computador, né? Não. Na máquina de escrever, você tinha o problema de você reescrever o texto quando você errava, ou então passar por cima e refazer. A vantagem do computador é a temporalidade, você vai e volta. Mas hoje, eu digo assim, a vantagem da internet e dos instrumentos, das plataformas digitais, é que para o bom jornalismo ele apura com precisão, é o que a gente chama jornalismo de precisão. Jornalismo se faz basicamente com boa informação e boa documentação. Então, é muito importante isso. Quando você escreve, você tem que estar documentado, porque se vir uma contestação, você tem que estar resguardado. Mas, no caso da ideia de fazer um outro curso, foi o seguinte, eu sou também oriundo, como todos aqui, da Universidade Católica. Eu me formei, saí da Católica e voltei lá um dia para querer fazer um curso de mídias digitais. E aí, conversando lá com a reitora, ela disse, por que você não faz um mestrado? Eu digo, olha, eu não tenho ideia de fazer um mestrado, não sabia nem o que era fazer um mestrado. Ela disse, olha, tem alguns temas bem interessantes que estão pesquisando, eu tenho dificuldade muito grande de entender essa questão das mídias digitais a partir do WhatsApp. Por que você não faz um mestrado? O que é? Fui lá, peguei alguns colegas pediram, fiz um projeto, fui aprovado e fui estudar o WhatsApp. E foquei meu trabalho nessa questão do WhatsApp. O que é que a gente pode dizer? Eu fiz uma pesquisa em cima dos grupos de trabalho do WhatsApp do Jornal do Comércio. Passei um mês silenciado, escutando essa conversa. Mas o que é que a gente aprende da vantagem do WhatsApp com relação a apurar o passado? Primeiro, precisão. Segundo, temporalidade. Você tem mais acesso à informação. Segundo, no jornalismo, você tem mais fácil de ser ajudado pelos companheiros. Porque às vezes você está numa apuração e no grupo alguém tem uma informação de melhor qualidade e te coloca ali e dependendo da plataforma, certo? Você vai melhor. Então, se Mirella está fazendo uma matéria para a coluna, está fechando a coluna e tem uma informação dela, o grupo pode ajudar ela no WhatsApp. Isso não vale só para jornalista, vale para qualquer profissão. Mas qual é a grande vantagem da plataforma? Ela te dá segurança, mais segurança de apuração do teu grupo. Porque, diferentemente da fake news, nós trabalhamos com a informação referenciada. Então, a grande vantagem do WhatsApp para nós profissionais de comunicação primeiro, num grupo, a gente pode ser checado mais por informação, checar mais as informações. Segundo, a gente pode apurar melhor e ver coisas mais interessantes na plataforma. Isso vale para o smartphone, vale para o computador também. Então, essa é a grande vantagem dessas plataformas digitais, principalmente na questão do WhatsApp, que é um aplicativo Message, né? É essa questão de você permitir ao jornalista, em tempo real, uma apuração mais precisa. Porque depois que está impresso, não dá para mudar mais. Quando sai na rádio, está gravado. Quando está na televisão, não sai. Na internet você até pode atualizar. Atualizar, exatamente. Mas essa coisa, a grande vantagem que eu acho da plataforma de fechadas como o WhatsApp
para jornalista é a vantagem de você facilitar a apuração. Agora, eu confesso a você, eu não tinha ideia do que era fazer um curso de pós-graduação, porque eu fui lá na universidade perguntar como é que... Porque, veja bem, chega um momento, e essa coisa é importante que eu digo isso muito para os jovens, chega um momento que você precisa se atualizar. Quando começou o fenômeno de mídias digitais, Facebook, Instagram, Snapchat, tudinho, para o momento que você acorda de manhã e diz assim, eu tenho que melhorar. Então, essa angústia é minha. Então, eu sempre digo a todos os colegas assim, o leitor mais crítico da coluna é o redator. Eu tenho que olhar e dizer assim, hoje está ruim. E eu faço isso todo dia. Tem dia que você vai dormir, que fez a melhor coluna do mundo. Não recebe nenhuma informação, você vai dormir tranquilo. Mas eu faço isso todo dia. Eu abro o jornal para ver com o espírito crítico do leitor. E ter a coragem de dizer, hoje está ruim, eu amanhã tenho esse tem que mesmo melhorar. sentimento também. Quando eu faço a coluna, eu sei, essa coluna está muito boa, está muito quente, a informação... E assim, é bom quando você faz uma coluna e você vai mudando ao longo do dia. Então, quando você vai embora, você mudou completamente. Eu não sei se vocês têm isso, mas às vezes você refaz a coluna totalmente. E no outro dia você fala assim, poxa, a coluna hoje está boa. E a gente comenta muito ali. Às vezes o leitor nem percebe. E às vezes você faz, a coluna não está muito boa. Você tem noção quando a coluna não está boa, que é importante, que é a autocrítica. No meu caso, como eu sou de TV e rádio agora, e também estou na integração, Igor também deve passar por isso, já deve ter passado por isso, de você escreve o texto e vai para casa pensando, eita, devia ter colocado outra coisa, eu devia ter reescrito, devia ter feito dessa forma. Então, acho que isso é uma coisa do jornalista mesmo. A gente precisa realmente ser o primeiro crítico e o mais crítico, porque talvez para o leitor, para o ouvinte, para o telespectador, para o internauta, você veja a informação está correta, está bem escrita, e está ok. Mas para a gente sabe que poderia ter feito melhor. Né? A gente tem esse preciosismo. E eu acho que é muito válido. Agora, e não empresta, só completamente, e não empresta ter a coragem de dizer que errou. Então, eu não gosto da ideia de você querer dar uma outra informação para corrigir uma informação que você deu errada. Não, eu adoro isso aqui. A coluna errou na informação tal, a informação é essa. Porque aquilo ali, em algum tempo, vai servir de documentação, vai servir de referência. Se você dá uma informação e no outro dia o pesquisador, talvez no futuro não veja. Então, tem que ter a honestidade e a humildade de dizer, errou. E todo mundo está passível de erro. A gente só precisa ter realmente a humildade para poder corrigir. Errar é humano, não reconhecer o erro é jornalismo. Né? E não deveria ser isso. Não deveria mesmo. Agora, Castilho, quando fez essa especialização no WhatsApp, ele estava contando para a gente que participou dos grupos daqui do Jornal do Comércio, do jornal, da rádio, da TV. Dos estagiários. Dos estagiários. Então, o que você percebeu de diferente no uso do WhatsApp por todas as categorias, por todos os veículos? Olha, veja bem, eu estudei 5 grupos, os grupos que a gente trabalha mesmo. Existe, no sistema existe um grupo de estagiário, que eu fui objeto de uma assembleia para ver se era autorizado a escutar, né? E o grupo de estagiário tem uma linguagem completamente diferente, mas é um grupo que você vê quem influencia no grupo, né? O fato de ter todos os estagiários do sistema do grupo, tem gente que se destaca já no grupo. Mas o que eu chamo de interessante é o seguinte, por exemplo, televisão e rádio, extremamente colaborativos. Está entendendo? É como se diz, a gente precisa produzir um produto melhor. Nós precisamos dar mais condições para que quem está na ponta faça isso. Então, a alimentação de informação no grupo de WhatsApp, de televisão, de rádio, é muito grande. Nos outros grupos que são de editores e nos grupos, um grupo grande geral, que é um grupo que a gente tem chamado Time JC, esse é um grupo mais quase que comunitário, está todo mundo se ajudando. E aí é quando a gente vê a questão da multiplataforma. Não tem um fato de alguém dar uma informação no grupo porque é para jornal. Não, o cara dá informação. Então, na verdade, é como se tivéssemos mais de 150 jornalistas apurando em tempo real. Aquilo ali serve para impresso para qualquer plataforma. Agora, claro que a gente nota que tem peculiaridades. Num grupo de editores, o poder do editor. O editor tem a sua capacidade de reconhecer, de fazer crítica. Mas nos grupos de comunicação que dependem da apuração no meio da rua, né, na questão da temporalidade, os grupos de televisão e os grupos de rádio
me surpreenderam pela colaboratividade. E uma coisa O WhatsApp se tornou muito colaborativa. O acesso ao telefone, ao celular é muito fácil. Pronto, é isso aí. Há 10 anos, conseguir o celular de alguém era uma coisa muito íntima. O telefone de casa era o nosso meio, ou o telefone do trabalho era o nosso maior meio. Agora, com o celular, eu prefiro até dar meu celular, meu telefone da minha casa. Então, todo mundo tem acesso ao WhatsApp. Então, todo mundo é fonte. Hoje em dia, todo mundo é fonte. Mundo é fonte. Do porteiro Coisa... até um policial, ele dá informação. Tem uma coisa que, assim, eu estou há menos tempo do que vocês e eu percebo isso e eu acredito que vocês devem perceber muito mais. Antes você conseguia apurar uma informação e segurar aquela informação para poder sair no jornal com muito mais facilidade. Hoje em dia acontece com vocês terem uma informação de manhã que ninguém tem e quando você acha que vai colocar aqui meia hora depois já está em todo canto. Até mesmo o que mudou também é o comportamento da fonte. Ela passa para você, mas ela fica naquela ansiedade de sair a notícia. Sair, então se você não der logo, se você guarda, ela vai passar para outra pessoa. Essa questão não é que o jornalismo mudou, mas as ferramentas e o WhatsApp mudaram. é uma ferramenta então, hoje de jornalismo, no início, de fato. No Porque início, Tem o Twitter também, para quem é do esporte, o isso, Twitter é muito forte, no né? início a gente era telefone Eu fixo, sou do tempo do telefone. Eu ainda peguei a máquina de escrever na faculdade. É. Aqui, graças a Deus, quando cheguei já era computador, então não tinha isso que a gente tinha que escrever e depois errava uma palavra, tinha que reescrever, rasgava o papel. Eu peguei um editor aqui, o saudoso Silva Oliveira, um dos mestres também daqui do Jornal do Comércio. Nessa transição, quando errava algo na tela do computador, ele chegava com a mão para apagar, e depois eu deixei aqui. Então tinha essa transição. Mas hoje não. Hoje a gente tem telefone fixo, tem WhatsApp, tem Twitter. Mudou a rotina de apuração. Não, e pegar o WhatsApp de uma fonte é tudo, né? Para você que E trabalha tem com uma esportes, coisa- por exemplo, ter o WhatsApp de um jogador, por exemplo, que está Sem aí dúvida. prestes a ir para algum clube, a mudar de clube, é E sensacional. muitas Se você vezes, não tiver, você está fora. O silêncio é uma resposta, né? Quando você faz uma pergunta para um dirigente, ele visualiza, ele não respondeu. Ele já falou. Aquilo ali é uma informação. Já tem algo. Isso é uma marca a Silêncio vantagem, também é a vantagem da informação, plataforma WhatsApp é bem interessante isso. É que você corta a informação quando você quer, a pessoa encerra a informação quando você quer e não tem aquela história de, olha, eu vou ter que desligar agora porque eu tenho que fazer uma ligação ou eu estou ocupado, tá entendendo? E aí, só para completar, mudou a rotina de apuração como? Eu hoje raramente ligo para uma pessoa para falar com ela. Primeiro, eu mando uma informação pelo WhatsApp, digo o que é que eu quero, uma confirmação, e às vezes ele responde com um emoji, uma carinha, uma coisa. Antigamente não. Claro que o Igor tem uma diferença. O político, se puder, passa 1 hora conversando com ele para dar uma informação, porque ele tem o interesse dele. Na área de economia, isso é muito complicado. Você está ligando para um cara, às vezes ele atende a você pela gentileza, mas ele está ali cheio de coisa para fazer. Se você manda um WhatsApp com informação para confirmar ou devolver, ele faz na hora, você matou a matéria, porque o resto é pesquisa e referência. Basta só, como você diz, o silêncio de uma fonte, às vezes, é a manchete do jornal. E para vocês, a chegada do WhatsApp realmente facilitou? Eu acho que ou com outro olhar também complicou um pouquinho? O que o WhatsApp trouxe mais? Ele trouxe mais benefícios ou ele trouxe mais dificuldades? Acho que facilitou. Eu acho que para nós tudo que vem para, em termos de tecnologia, que vem para facilitar o acesso à informação, que vem para facilitar a integração das informações, eu acho que é importante. Eu vivo dizendo que se a gente começar a brigar contra a tecnologia, daqui a pouco o sindicato dos datilógrafos vai exigir que proíbam os computadores. Não é assim. Eu acho que a gente tem que crescer, a gente tem que evoluir, a gente tem que se adaptar a esses novos meios. Eu acho que evoluiu, mas porém eu queria trazer aqui uma questão, não sei se vocês sofrem com isso, mas assim, por conta dessa facilidade, todo horário é todo horário. Então, por outro lado da ponta, ele quer passar a informação. Então ele passa de meia-noite, 4 da manhã. Eu recebo ligação, eu já então, recebi assim, ligação às vezes 2 horas da manhã. Às vezes quando eu acordo, eu tenho tanta informação para eu ter que apurar, que você vai ter que, para a pessoa, ele mandou a informação para você. Se você está lá no WhatsApp, às vezes já rodou tanta informação que você visualizou e você esqueceu de apurar, porque você manda informação, mas você vai ter que apurar para divulgar. Então, hoje em dia, eu fico assim, copiando, colando, para eu poder lembrar
vezes 3, 4 informações que eu recebi e eu mando para mim mesmo. Porque Eu às vezes saio você esquece. no WhatsApp fixando a conversa para ficar em cima, para poder lembrar Facilitou muito, no dia né? seguinte. Mas trouxe muito aperreio também. Imagina você a acordar situação... com aquele pim-pim. É. E quando tem muito pim-pim de manhãzinha, você vê ou você bronca. escreveu algo muito bom ou algo muito Ou ruim. algo muito ruim, No fundo, exatamente. só para completar, é o seguinte, o que a gente está falando aqui, isso é bom que as pessoas, quem estejam ouvindo, é o seguinte, essa conversa toda gira em torno da boa informação, da apuração precisa, da informação correta, daquilo que o nosso diretor Laurindo Ferreira diz assim, jornalismo de marca, não sei se essa impressão é dele, mas eu incorporei. Nós fazemos jornalismo de marca. Qual é a nossa marca? Jornal do Comércio. Então, isso vale, não é o jornalista Fernando Castilho, Igor, Mirella, Carlyle. A gente faz jornalismo de qualidade com a marca Jornal do Comércio. Porque, no final das contas, a gente passa, o jornal está fazendo 100 anos hoje, e a gente vai passar. O que vai se lembrar no futuro é a marca que nós deixamos. Então, só para completar, a gente primeiro apura e distribui. Agora, nós estamos falando de jornalismo de qualidade, de precisão. Todas essas ferramentas tecnológicas ajudam nisso, informar o leitor, que é o nosso cliente. E o Castilho falou muito bem sobre a questão do compartilhamento de informações entre todos os grupos do WhatsApp, que são grupos com profissionais. E eu reitero isso por quê? Porque quando a gente, muitas vezes, lá na faculdade, escutava assim, o pessoal do jornal impresso não gosta do pessoal da TV, não gosta da rádio. E existe uma concorrência, aqui não existe concorrência. Nós todos somos um grupo, nós somos um time, é o time SJCC, do Sistema Jornal de Comércio e Comunicação, formado aí pelo Jornal do Comércio, pela Rádio Jornal, TV Jornal, pelo NE10, pelo JC Online, somos um time. Então a gente vai lá, compartilha, a gente tem a notícia, compartilha, tem informação, compartilha e os meninos usam da melhor forma que quiserem. A gente usa da melhor forma que a gente quiser. O que importa é que o nosso leitor, nosso ouvinte, nosso telespectador, nosso internauta, ele tenha essa informação precisa, apurada, correta, com credibilidade. Para a gente finalizar aqui um pouquinho essa conversa, eu queria um bate-bola rápido entre vocês. Castilho, nesses anos todos de jornalismo 43 só. E de Jornal do Comércio, 43 de jornalismo, mais de 20 de Jornal do Comércio, qual foi a notícia ou qual foi o fato mais marcante para você? Olha, são vários, mas eu acho que a gente tem que impactante nos últimos anos foi, primeiro, a questão da morte do governador Eduardo Campos, que pegou a gente num dia normal e que o jornal teve que mudar tudo. Eu consegui apurar coisas em outros tempos, em questão de enchentes, a questão do... Por exemplo, eu estava entrando no jornalismo quando veio a informação, estava recente, a história do Tapacurá estourou. Eu não peguei essa informação, mas eu estava, um ano seguinte eu estava lá. Então, essa informação é impactante. Agora, a informação mais interessante é aquela que a gente faz o bem. Quando a gente consegue mudar o conceito, quando a gente consegue mudar a opinião e formar o conceito de uma informação do bem. Então, o jornalismo trabalha muito contando história de gente, mas a gente gosta mais de contar a história de gente do bem. É isso aí que gosta disso. Isso vale para esporte, vale para economia, vale para política, vale para o social. Vale para tudo do jornalismo. Vale para tudo. E você, Igor, qual a notícia mais marcante que você Notícia mais marcante, acredito que eu estou muito com Castilho. Eu acho que o que mais marca a gente é o bem que a gente faz e a forma, aquilo que a gente representa para as pessoas. No caso, eu passei por morte do governador Eduardo Campos e tantas outras notícias importantes, mas a notícia que mais me marcou foi uma ligação de uma ouvinte uma vez na rádio, 18 anos atrás, eu estava começando ainda, foi quando eu entendi o que é jornalismo. Ela ligou para a rádio para dizer que era aniversário dela e que estava ligando para comemorar com a gente, porque a gente era a família dela. Então, assim, isso, Dona Albanita, eu nunca esqueci o nome dessa ouvinte. Dona Albanita é daqui do Recife e eu nunca esqueci essa ouvinte, porque eu acho que é isso, a gente está dentro da casa das pessoas através do jornal, da TV, do rádio, nas colunas, na internet, dentro do celular, a gente está o tempo todo na vida dessas pessoas e eu acho que é isso que a gente tem que levar sempre para ter ideia da nossa responsabilidade
e também o amor que a gente tem pelo que a gente faz. E no futebol, Carlos? Pois talvez quando você fez a pergunta sobre notícia mais impactante, a primeira que eu pensei não foi nem na área de futebol. Eu estava no plantão do JC Online no 11 de setembro e parecia que a gente estava vendo o filme e aquelas torres caindo, tinha caído a primeira e a gente ainda vendo o que ia acontecer antes de cair a segunda, aquilo talvez seja mais impactante. Mas aí entrando na área do futebol, acho que toda grande cobertura que eu digo de grandes eventos, acho que chama mais atenção, né? Teve Copa do Mundo no Brasil, eu participei de Paralimpíada em Londres, fui para Guadalajara também, então essas duas, quando você sai do Brasil para acompanhar até brasileiros e pernambucanos, eu acho que fica, como o Castilho falou, quando você dá um toque de emoção, acho que a razão fica legal, o texto sai melhor. Mirella, para você? Eu vou para a morte de Eduardo Campos, que não só a morte de Eduardo Campos, mas eu perdi amigos próximos, queridos, e eu acho que o jornalismo traz muito isso. Quando a gente teve a confirmação da morte de Eduardo Campos, eu estava aqui e todo mundo ficou devastado, a gente tinha perdido não só nosso governante, mas como nossos amigos. E eu me lembro que eu saí daqui e Laurindo disse, eu quero que você escreva a matéria de Eduardo, homem, pai, e eu não sabia como ia conseguir fazer, porque eu tinha perdido um amigo muito próximo, que era Percol, uma pessoa que eu tinha conversado 12 horas antes dele ter morrido, sobre, né, a entrevista. E eu acho que jornalismo é isso, eu tive que buscar uma força para escrever quase 200 linhas de um homem que a gente tinha convivência, né, minha convivência de social tinha essa nuance, que eu, né, a gente frequenta a família, o pós-trabalho. Então eu tinha um perfil na minha cabeça de como ele era isso que ele queria. Então eu transformar aquela dor que eu estava sentindo, né, aquela ausência, um amigo, aquele momento que eu não podia chorar pela falta dos meus amigos, e tudo aquilo eu tinha que centrar aquela energia em passar o melhor para o leitor. Então quando eu me lembro que eu fui para casa, eu tomei um banho, eu tomei um calmante, eu tinha que voltar, eu fico até emocionada, e eu tenho que transformar. E eu me lembro que eu abri o computador e disse, como é que eu vou começar isso? E eu fiz a matéria em 5 minutos. Eu respirei, eu não sei, eu acho que eu brinco até que eu digo, Percol me iluminou, e eu sentei a matéria e escrevi de uma vez só. Porque eu acho que foi essa energia. Eu acho que jornalismo é isso, a gente sai da zona de conforto em momentos difíceis, né? Eu acho que toda morte de pessoas é muito delicado. Guerra, notícias e, sobretudo, notícias boas também, como os meninos falaram. Você trazer exemplos, né, de solidariedade, você mostrar o que é o novo luxo, né, essa visão de que luxo mudou. Então, o luxo, às vezes, a gente está aqui, a gente tem amigos, a gente tomar um café, né, a gente olhar no olho, abraçar, ter empatia, porque às vezes as pessoas têm direito, mas não têm felicidade. Então, a felicidade é a gente mostrar para as pessoas que isso aqui, esse olho no olho, esse afeto, você se sentir querida, às vezes é muito mais importante do que uma bolsa de grife. Verdade, mais que verdade isso. E jornalismo é isso, gente. Jornalismo é contar a história de gente. É feito por gente que se emociona, por gente que sofre, por gente que dá gargalhada também, que sorri com você, sofre com você, se emociona com você, mas que vai passar por cima de tudo isso para poder escrever a matéria, para poder passar para você sempre a informação correta, bem apurada e fazer o bom jornalismo. Carlyle, Mirella, Igor, Castilho, muito obrigada por tudo, pelo trabalho, pela dedicação, pela história, e que o JC viva aí por mais 100, 200, 300 anos e sempre com a marca que vocês estão registrando, que já foi registrada também em anos anteriores, que está permanecendo e que continue esse legado. Lembrando para vocês que neste dia 3 de abril, o Jornal do Comércio vai completar 100 anos de história, 100 anos contando história, trazendo história para a gente, para os pernambucanos, para os nordestinos e para o mundo inteiro. E no dia que ele está completando 100 anos, vai sair um caderno especial com essa entrevista, que é um pouco do que foi esse papo especialíssimo com esses colunistas. Obrigada.